Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre aquela macroeconomia voltada aos seus investimentos no mercado de ações. E nessa semana, o que movimentou muito o mercado de ações foi exatamente a reunião do Fed, né? A reunião do Federal Reserve, em que acabou mantendo as taxas de juros, mas, embora tenha mantido e isso já fosse esperado, trouxe muitas novidades nesse comunicado que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Também vamos aproveitar e transferir aqui, transportar para o que isso pode impactar o mercado brasileiro, o que pode impactar a reunião e a decisão do Copom, que a reunião é na semana que vem, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa conjuntura atual também. Então tenho certeza que você vai gostar do vídeo, então curte o vídeo, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificação, comenta lá embaixo se você está investindo agora ou se você está um pouquinho mais ressabiado, e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar e começar o vídeo aqui da seguinte forma, tá? A gente aqui no canal já está chegando a quase 500 mil pessoas, tá? E nos últimos 5, 6 meses entraram 100 mil pessoas novas. Então, talvez as pessoas não conheçam tão bem o que é o Dica de Hoje e quem é o Daniel Nigro, essa pessoa que vos fala, né? Então, eu tô como analista CNPI desde 2017, né? E eu já estou aqui no mercado financeiro, né, já conheço o mercado, já invisto e etc. desde 1999, na época em que eu nem conseguia investir pelo home broker ainda. E aí, o que aconteceu? Né? Em 2018, a gente criou uma casa de análise, que nada mais é do que uma casa que tem vários analistas aqui dentro e que acabam podendo soltar recomendações porque a gente é registrado na APMEC. Todos eles são analistas certificados CNPI. Então a gente tem os nossos planos de assinatura, você encontra eles na nossa descrição aqui do vídeo, e cada plano é voltado para um tipo de perfil de investidor. Então tem o plano de fundos imobiliários, tem plano de ações, tem plano de renda fixa, tem plano de opções, tem plano para quem quer um pouquinho de tudo integrado, mais voltado para a gestão de carteira, enfim, tem de tudo. Você vai ler ou ouvir o relatório hoje em dia e você vai comprar aqueles determinados ativos sem precisar ficar estudando as empresas ou os mercados como a gente faz aqui. A única coisa, 10 minutinhos, 15 minutinhos por semana para ler o relatório, nada além disso, além do tempinho ali que você vai comprar ou vender uma determinada ação. Tá? Então, a gente presta esse serviço. Para quem não conhece, está chegando agora, os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos aproveitar aqui agora e falar sobre o statement, né? O comunicado do Federal Reserve, do FONC aqui, que não trouxe tantas surpresas até um determinado ponto, e depois ele traz as surpresas. Tá? O que aconteceu aqui? É quase que um copia e cola dos outros meses. Ó, os indicadores mais recentes sugerem que a atividade econômica ainda continua a expandir num ritmo sólido, né? O mercado de trabalho continua forte, a taxa de desemprego ainda continua abaixo, a inflação caiu ao longo do último ano, mas continua elevada, e a gente viu aqui um pouquinho de progresso para chegar no objetivo que é a inflação da meta de 2%. Tá? E o comitê ele continua muito engajado em conseguir chegar à inflação de 2%, mantendo o máximo de emprego possível. Tá? E por causa disso, eles resolveram manter aqui a taxa entre 5,5% e 5,25%. Tudo isso aqui é quase que um copia e cola dos outros meses aí. Tá? Outra coisa que também é um copia e cola é o seguinte, é quando ele chega e fala que ele não tem ainda, ó, o comitê ele não acredita que é apropriado reduzir, tá? É, a taxa de juros até que ele tenha mais confiança
que a inflação ela está sustentadamente indo para 2% a taxa. Tá? Que nada mais é do que o Brasil fica falando da ancoragem da inflação. Quer dizer, a inflação ainda não está ancorada em torno de 2%. Né? Então, tudo isso aí é um copia e cola. O que mudou do mês passado para esse mês do Federal Reserve? Tá? A primeira coisa é esse indicativo aqui, ó, que o comitê ele vai reduzir o passo de redução do balanço patrimonial dele ali de reservas, tá? Então, essas reservas aqui do Tesouro que estavam sendo cortadas em 60 bilhões aqui de dólares por mês, vai virar 25 bilhões de dólares. Só que a parte que reduz aqui é mortgage, que são as hipotecas, vai continuar em 35. Então, no final das contas, 60 mais 35, a redução antes era de 95 bilhões, agora vai cair para uma redução de 60 bilhões. Tá? Para você que não entendeu muito bem, é mais ou menos isso aqui, é o balanço do Banco Central dos Estados Unidos, atingiu aqui um pico de quase 9 bilhões, ou chegou até a 9 bilhões em dado momento, e agora ele já está aqui em 7,37 bilhões. Como essa política vai começar em junho, provavelmente vai começar já com quase 7 bilhões ali, 7,17, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque está cortando 100 milhões ainda por mês. Vamos tentar explicar isso aqui. Isso aqui é uma política do quantitative tightening. Tá? Se você olhar aqui ao longo do tempo, você vai perceber que o balanço do Banco Central ele vinha sempre crescendo a taxas similares aqui. Né? Essa taxa de crescimento aqui, ela era de acordo com o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Então, ela crescia exatamente dessa forma. Isso aqui é o saudável. Aí aconteceu a crise do subprime. Tá? E aí, a crise do subprime aqui que aconteceu, o grande medo do mercado era que tivesse de novo uma crise igual a de 1929. Então, o que aconteceu em 1929? Em 1929, o governo não fez absolutamente nada. Ele falou assim, o problema da Bolsa de Valores é da Bolsa de Valores, o governo não tem nada a ver com isso, o governo não se mete. O que aconteceu é que o PIB dos Estados Unidos caiu mais de 10% em dados anos ali, a economia caiu 30% e o desemprego subiu a maiores taxas que os Estados Unidos já viu. E os Estados Unidos sabia que aquilo era exatamente o que ele não queria, porque carregaria todo mundo para baixo. E aí, o que eles fizeram? Eles baixaram a taxa de juros para 0% e eles implementaram uma política chamada quantitative easing. Né? O que é o quantitative easing? É aquela política que você acaba injetando dinheiro no mercado. Mas não é assim, você imprime dinheiro e você entrega no mercado. Não. Você vende, né? Você vende, não. Você oferta, né, esse dinheiro a partir dos títulos públicos. Então, na hora que você recomprava esses títulos, e aí na hora que você recompra esses títulos ou você não rola esses títulos, você injeta esse dinheiro todo no mercado. E a política acabou funcionando bem, né? Tanto que o mundo não entrou numa super recessão global, e aí a gente acabou tendo a continuação dessa política em alguns momentos aqui. Ó. Esse outro momento foi crítico também, e finalmente aqui na pandemia do Covid. O que acontece? A gente saiu de um balanço aqui do Banco Central de 900 milhões para um balanço de 9 bilhões aqui. Sendo que nesse período aqui, a economia dos Estados Unidos não cresceu 10 vezes, tá? Ela deve ter dobrado de tamanho nesse período, mas ela não cresceu 10 vezes. Então você tem um excesso de recursos aqui que você não vai conseguir tirar nunca mais. Mas alguma coisa é importante que você tire. Por quê? Porque senão você pode levar uma inflação completamente descontrolada. Né? E aí esse era o grande receio dos Estados Unidos nesse momento daqui, quando ele começa a subir juro e quando ele tira essa liquidez aqui do mercado. E aí ele começa uma política que é exatamente o oposto, que é o quantitative tightening. Né? O que é o quantitative tightening? É quando você
enxuga essa liquidez. Então, todos os meses, o Banco Central estava tirando 100 milhões de dólares, já há 2 anos, do mercado financeiro. Como é que ele faz isso? Agora ele recompra isso, né? Que acontece? Ele pega o dinheiro e vende o título. Né? Então é como se ele estivesse recomprando o dinheiro. Ele vende o título e ele recompra o dinheiro. Quando você tira dinheiro do mercado, você acaba tendo esse menos dinheiro que tem faz com que a economia em si ela pare um pouco mais, né? Porque você não estimula o consumo. Então isso levaria a inflação para baixo. E isso também faz o quê? Faz com que as taxas de juros de longo prazo elas subam. E aí essa é a política do quantitative tightening. Já era esperado isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que aumentasse a taxa de juro de curto prazo, que retirando esses estímulos, a taxa de juro de longo prazo iria subir também. E aí essa redução aqui vai continuar acontecendo, mas agora vai continuar acontecendo num passo um pouco menor. Então essa é uma notícia muito boa. Tá? O mercado gostou bastante dessa notícia e o mercado gostou mais ainda de uma outra notícia que aconteceu depois do comunicado, que foi quando teve a entrevista de Jerome Powell, né? Quando ele colocou um bode na sala. Não sei se vocês conhecem a história do bode, né? A história do bode é mais ou menos assim. Tem uma família que diz que mora num lugar muito pequenininho e que não cabe nada e que é muito complicado morar em, sei lá, num quarto e sala com 8 pessoas, por exemplo. Aí o pai ele vai lá no padre da região e fala assim: poxa, padre, minha casa é tão pequena, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação de vida e etc. Aí o padre fala: coloca um bode na sala. Mas como assim? Eu estou falando que é pequeno, imagina se eu botar um bode vai ficar menor ainda o espaço. Aí só que mesmo assim, né? O cara é muito fervoroso, não sei o que, ele bota o bode dentro da sala. Aí quando ele passa 15 dias depois, ele volta lá no padre e fala assim: padre, não adiantou nada o bode na sala, eu continuo achando mais apertado ainda, não sei o que. Aí o padre falou assim: agora tira o bode da sala. Mas você mandou botar, por que eu vou ter que tirar agora? Né? E aí ele tira o bode da sala, depois na outra domingo ele vai lá na missa e fala para o padre: realmente, agora a minha casa está cheia de espaço, não sei o que. Quer dizer, a casa é exatamente a mesma. Né? O que aconteceu é que mudou a percepção daquela família com relação à casa. Tá? Não estou aqui fazendo julgamento de valor se é pequeno ou grande, óbvio que não é grande, mas se é pequeno ou não. Tá? Mas a gente está aqui falando o quê? Que mudou a percepção. O que aconteceu nesse comunicado? Esse comunicado é exatamente igual aos outros. Só que, durante as últimas entrevistas, o Jerome Powell deixava em aberto que poderia, inclusive, subir as taxas de juros, se fosse necessário. E, nesse momento, né, ele tirou esse bode da sala. Ele diz assim: não, as taxas de juros não devem subir. Tudo bem que não deve cair agora, deve continuar alta por mais tempo, porque a inflação não está caminhando para a meta. Mas não deve subir as taxas de juros. Isso animou o mercado. Quer dizer, aquele bode que ele botou na sala, há 3, 4 meses atrás, ele tirou agora esse bode. A situação é exatamente igual à anterior. A inflação continua num patamar parecido, continua com desemprego baixo, continua gerando vagas de trabalho, não está ancorando para a meta, mas agora o mercado ficou feliz porque não vai subir a taxa de juros. Né? Então, quer dizer, é um comunicado que conseguiu movimentar o mercado sem ter muitas novidades, a não ser esse afrouxamento do quantitative tightening. Então, acabou ajudando bastante, mas eu preciso fazer uma ressalva aqui, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira. E sexta-feira tem payroll. Então, eu já vou aproveitar aqui para colocar os dados do payroll, relatório de emprego, payroll não agrícola.
né? Então, isso aqui, ó, nos últimos 2 anos, foi a geração de vagas de emprego. Você vê que todos os meses gerou vaga, e nos últimos meses aqui, ó, tem subido bastante. Né? Aqui, de 5 de janeiro ao de dezembro, dezembro é normal criar um monte de vaga por causa do comércio, venda de Natal e etc. Mas você vê que a criação de vaga está crescendo. Você vê, inclusive, que nos últimos 5 meses aqui está tudo verdinho, quer dizer, o atual foi maior do que a projeção em dezembro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro e em março. E aí, 9,5 do dia 3 de maio, vocês já vão ver depois disso, tem uma projeção de 238 mil, que é uma projeção maior do que as outras, mas menor do que fez da última vez. O que vai acontecer? Se esse número aqui continuar subindo, se for acima da projeção, já é ruim para o mercado. Por quê? Porque se tiver gerando emprego, significa que a inflação demora mais para ir para a meta, o cenário acaba piorando, né? O juro fica mais alto por mais tempo. Se for maior do que esse 303 mil e continuar crescendo, isso aqui pior ainda. Aí é coisa para a bolsa na sexta-feira ter caído para caramba. Então eu coloco essa ressalva, porque o payroll aqui vai determinar muita coisa. Tá? Agora, se vier exatamente 238 mil, talvez não movimente muito. Mas se vier aqui 150 mil, por exemplo, que é algo que ninguém espera, cara, a bolsa dispara. E aí olha só o paradoxo que é hoje em dia. Né? Olha o paradoxo que é hoje em dia. Né? Você pensa assim, quando você investe em bolsa de valores, todo mundo, quando está começando, vai ter alguém que vai falar assim, quando você investe em bolsa, você investe em empresas, você vira sócio dessa empresa. Você vira aquele acionista e você passa a ter um ganho sobre os lucros dessa empresa. Cara, se você é dono de uma empresa, o que você quer? Você quer uma economia que está gerando emprego, que está crescendo, que está vendendo mais? Ou uma empresa que está vendendo, ou uma economia que está vendendo menos, que está em crise, que está ruim? Né? É completamente paradoxo. Você quer algo melhor. Porque você algo melhor, você vende mais. Então o mercado está há 1 ano lá nos Estados Unidos, 1 ano e meio, nesse paradoxo que é completamente louco na minha visão. Porque eu tenho uma cabeça de longo prazo. Para uma cabeça de longo prazo, é lindo quando você tem um desemprego baixo, você tem uma economia que gera muito emprego e você tem uma economia que está crescendo, como a dos Estados Unidos, embora tenha crescido um pouco menos nessa última leitura do PIB. Tá? Mas é muito bom quando esse tipo de coisa acontece. Só que o mercado é o contrário. Se nesse momento, se gerar menos emprego, significa que a inflação deve ir logo para a meta, logo a taxa de juros pode cair. Então, está tendo uma mudança na visão do mercado que realmente para mim é muito estranho, e eu sempre cito isso. No último ano todo eu cito isso. Eu prefiro muito mais ter empresas sólidas, que estejam crescendo seus resultados, igual várias empresas dos Estados Unidos estão fazendo isso, mesmo que o juro esteja um pouquinho para cima, do que a gente tenha, né, uma recessão, por exemplo, porque a inflação foi para a meta e as empresas não conseguem lucrar, por exemplo, mas agora ela consegue tomar um empréstimo muito mais barato. Cara, o que importa no final das contas é que isso consiga crescer. É óbvio que a inflação não pode disparar também, mas não é mais o caso da inflação disparar. Tá? Então, esse é um paradoxo que eu sempre gosto de trazer, né, nos vídeos. E para terminar, né, eu falei que a gente ia falar do Copom também. O Copom ele tem a reunião agora, nessa próxima semana, na terça e na quarta. Provavelmente seria no mesmo dia do Federal Reserve, mas como 1º de maio aqui é feriado, né, e lá nos Estados Unidos também mas lá tiveram a reunião. Como aqui não teve, a gente vai ter na próxima semana. É sempre terça, começa na terça a reunião e termina na quarta-feira. E o que o mercado está mostrando para a gente nesse momento? Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existem opções binárias de Copom. Então eu gosto sempre de analisar por aqui, porque quem está investindo nessas opções binárias está botando dinheiro em risco. Tá? Então, o CPMK 24C099500, que é o código de uma queda de 0,5%, ele estava praticamente em 100% ali até março, até aqui ainda, ó.
até o dia 10 de abril, ele ainda chegou a abrir a 94. Ou seja, você investia R$ 94 para ganhar R$ 100, é quase nada. Por quê? Porque o Copom tinha no último comunicado falando que ainda tinha mais uma queda de 0,5%. Nesse momento, o mercado em si acha que é 20%. Quer dizer, se você pode investir R$ 20 para ganhar R$ 100 se o Copom baixar 0,5%. Né? E você vê que o mercado não está acreditando muito nisso. O mercado já está acreditando que o passo do Copom já vai ser um pouco menor. A queda aqui do 0,99750, que é uma queda de 0,25, você vê que é o oposto. Né? No dia 10 de abril ali, ó, aqui, ó, nem tinha movimentação, teve um negócio só, a 12,50 aqui. Você vê que hoje é 74. Quer dizer, a pessoa que comprou por aqui, esse aqui, sinceramente já deve ter vendido, porque não faz sentido nenhum você continuar tomando risco para chegar de 74 para 100. Né? Mas você vê que esse aqui é o mais provável de todos os cenários, é uma queda de 0,25 nesse momento. E finalmente o não cair, né, que seria aquela coisa mais radical, né? Agora vamos aguardar, a gente, ao invés de cair meio, a gente para de cair. Tá só em 5, quer dizer, o cara investe 5 para ganhar 100. Volto a dizer, estou falando isso na quinta-feira pós-mercado. Então, é importante que vocês percebam que o Copom, no último comunicado, falou que ainda tinha uma queda de 0,5%. Só que ele sempre fala dos balanços de risco, da inflação, das questões e etc. Se você olhar a inflação que veio, o IPCA veio baixíssimo, veio 0,16%. O IPCA 15, acho que veio 0,20 agora, há pouco tempo atrás. Então, pressão inflacionária, olhando o Brasil, não existe. Né? Então, assim, se você pensar única e exclusivamente risco do Brasil, não tem por que ele não cair o 0,5. Só que aquele cenário que eu passei inicial do Federal Reserve, né, que é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de higher for longer, quer dizer, mais alto por mais tempo, se o Copom começar a cair muito a taxa de juros, né, com as contas públicas ainda meio enroladas, para ficar mais tranquilo, para não falar tão mal assim, tá? A gente vai acabar tendo uma saída de capital muito forte. E se sair muito capital, o que acontece? O câmbio dispara. E vocês já viram que o câmbio já saiu ali do 4,90 e já foi para o 5,10, 5,20. E então o Brasil talvez ele adote essa postura. Então hoje é realmente difícil da gente falar. Tá? Tem um wishful thinking meu esperando uma queda de 0,5%. Por quê? Porque está lá escrito no comunicado do Copom. Eu espero que eles cumpram o que está ali escrito. Mas, por outro lado, a gente já viu lá atrás ele falando que quando começasse a cair os juros, começaria a cair, né, de forma mais devagar e etc. Ele não começou com uma queda de 0,25, começou direto com uma de 0,50. Eu acredito que a reunião do Copom vai trazer decisão não unânime. Tá? Acredito que vai ter uma divisão ali. E vai ficar uma divisão entre essa queda de 0,25 e 0,50. O mercado acredita 0,25. Eu tenho um desejo que caia 0,50 para manter o comunicado. E agora eles comunicam alguma coisa aí que aí sim dê um novo direcionamento para a gente. Nem que seja assim, a partir de agora não vamos cair, ou a partir de agora vamos cair num ritmo mais moderado. Tá? Mas é mais ou menos isso. Existe uma certa dúvida e os dados desse payroll dos Estados Unidos podem alterar, inclusive, a percepção de risco que ainda não saiu também. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo por estarem assistindo esse vídeo. Se vocês quiserem conhecer os nossos produtos, tem aqui embaixo no link da descrição. Se vocês quiserem continuar seguindo a gente em outros lugares também, a gente está ali muito ativo no Instagram, @dicadehoje_7, também no Twitter, né, no X, @dicadehoje7. Então podem acompanhar a gente lá também, porque lá acaba tendo postagens e até vídeos
que não vêm aqui para o YouTube. Os do YouTube acabam sendo vídeos maiores. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.